Olá, queridos. Tudo bem? Queria convidar você a separar um tempinho hoje na sua casa para meditar na palavra do Senhor. Nosso texto é Lucas, capítulo 13, do versículo 18 até o 21. Lucas 13, do 18 ao 21. O texto é curto, são apenas 4 versículos. Eu vou lê-los aqui rapidamente. E dizia Jesus: "A Aqui é semelhante o reino de Deus, e o que eu compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta. Cresceu e fez-se uma árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. E disse mais: A quem compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Lucas usa essa parábola de Jesus aqui num ponto muito importante da sua trajetória. Jesus está sofrendo grande oposição. Ele tinha sido acusado de expulsar demônios pelo poder de Beuzebu. Os homens tramam para matá-lo. Há uma forte oposição ao ministério. E ele está indo em direção a Jerusalém, onde sabemos ele vai morrer. E aí Jesus para nesse contexto e fala sobre o reino de Deus. É interessante que Lucas é dado a paralelismos. Ele usa essas duas parábolas, uma citando logo após a outra, e um homem em ação, outro uma mulher em ação, que também é uma característica bastante peculiar aqui de Lucas, de sempre colocar também as mulheres envolvidas aqui na história, né? A primeira parábola conta um homem que pega uma semente de mostarda e planta, e ela se transforma numa grande árvore, e as aves do céu vêm se aninhar ali. E a segunda, uma mulher que pega um pouco de fermento, coloca numa quantidade de farinha, e essa massa cresce e fica tudo levedado. Do que Jesus está falando? Ele mesmo diz que fala sobre o reino de Deus. E tem algumas lições aqui importantes. E as duas parábolas nos falam dessas lições. A primeira é que o reino de Deus, ele começa pequeno, humilde, simples. O grão de mostarda é a menor dos grãos, um dos menores grãos que nós temos conhecimento na nossa agricultura. O fermento é algo bem pequeno, é algo que se coloca na massa em pouquíssima quantidade, faz com que ela fermente. Aliás, se você for pensar que isso vem de uma levedura, isso é menor ainda, chega a ser microscópico. Então, o fermento é algo bem pequeno que é colocado ali na massa, aqui para fazer o pão, né? Junto com a farinha, algo bem pequeno, não é dos maiores ingredientes, pelo contrário, é uma porção bem pequena. O reino de Deus começa assim, humilde, pequeno, simples. Pense que sempre foi assim ao longo da história. Gideão diz que a sua família é menor de Israel e ele o menor da casa do seu pai. Mas ele foi escolhido por Deus. Jeremias, uma família desprezada, e ele é escolhido por Deus. Na casa de Davi, que era uma casa pequena dentro do reino de Israel, mas mesmo ali, os irmãos de Davi são todos mais altos, mais fortes, mais bonitos, chamam a atenção de Samuel. Mas Davi, o menino que está no campo, é quem é escolhido. Os anjos falam para pastores, um povo desprezado, ou mesmo para magos, gentios que vêm do Oriente, desprezados. Jesus nasce num vilarejo, Belém, um lugar humilde, pequeno. Vive em Nazaré, um lugar desprezado. Ele é um homem simples que anda com pessoas simples, um homem pobre que anda no meio dos pobres e dos pecadores. O reino de Deus é assim, meus irmãos. Por vezes, há muitos cristãos achando que vão viver o reino de Deus na terra como algo glorioso, rico, poderoso, grandioso, e tem pensamentos, às vezes, até megalomaníacos, de grandeza, se acham superiores aos outros. Mas a parábola nos ensina, em primeiro lugar, que o reino de Deus é assim, simples, humilde, pequeno. Deveríamos olhar para as coisas que são desprezadas nessa terra, para as pessoas que são desprezadas nessa terra, e valorizá-las. É ali que Deus está agindo. Paulo nos diz que, quando fala aos Coríntios, e também a nós, que nós devemos olhar a nossa vocação. Deus não escolheu os melhores, os mais fortes, os maiores desta terra. Pelo contrário, escolheu as coisas loucas, os que não são. Percebe, então? O reino de Deus começa pequeno, humilde, simples. Não devemos esperar que, por sermos cristãos, estaremos aqui neste mundo nos melhores lugares, estaremos aqui neste mundo colocados como superiores aos outros. Não. Haverá um tempo em que o reino de Deus será grandioso, mas não é agora. E aí as parábolas continuam nos ensinando. Nos dois casos,
E aqui o contexto é de oposição a Jesus, de perseguição, tanto de oposição que ele vem enfrentando, quanto a morte que o aguarda em Jerusalém, para onde ele está caminhando. A parábola nos ensina que o reino de Deus, apesar de pequeno, simples e humilde, ele cresce, ele progride. Não tem, não existe a expectativa de que o reino de Deus vai definhar e morrer. Não existe a expectativa de que ele vai estagnar e vai ficar parado. Não existe a expectativa de que algo vai vir e vai destruir o reino de Deus, eu vou matar o reino de Deus. Pelo contrário, ele progride, ele cresce. Na primeira parábola, o homem planta sua horta, a semente cresce e se faz como uma árvore. Na segunda parábola, a mulher esconde o fermento nas 3 medidas de farinha até que tudo fique levedado. Então perceba, o reino de Deus vai progredir. Quantas vezes os cristãos já foram perseguidos? A igreja já foi perseguida. Quantas oposições já se levantaram? Quantas vezes tentou se acabar com a palavra de Deus? E tentou se rasgar as Bíblias e queimá-las em praça pública? Quantas vezes irmãos nossos já foram perseguidos e ainda são presos, torturados, sequestrados, mortos? A igreja continua avante. O reino de Deus continua progredindo. As portas se fecham, mas é o Senhor quem as abre. A igreja e o reino de Deus continuam progredindo, apesar de começar pequeno e apesar de toda a oposição e perseguição. E a terceira lição que o texto nos mostra, a terceira verdade que nos apresenta, é que o reino de Deus, apesar de começar bem pequeno, ele progride. E progride até quanto? Até que encha toda a terra. Na primeira parábola, diz que todas as aves do céu aninham-se nos seus ramos. E aqui ele fala de homens de todos os lugares. Não algumas aves, não aves de alguma espécie, aves de todo o lugar. Mateus capítulo 13 fala que eles lançam a rede e vem peixe de todos os tipos. É a mesma ideia que está colocada aqui. Gentios, eu e você, que não somos judeus, homens de todas as raças, tribos, línguas e nações estarão diante do Cordeiro naquele grande dia. E na segunda parábola, quando fala que tudo fica levedado, e essa é uma massa de farinha muito grande que ele coloca aqui, é algo grandioso que ocupa toda a terra. Veja que o texto fala, na minha versão que eu li, 3 medidas de farinha. A palavra grega aqui para medidas é uma medida mesmo para o material. É sarto, e 3 sartos correspondem a mais ou menos algo entre 30 e 40 quilos de farinha. Então, veja aqui, quando ele fala de 3 sartos ou 3 medidas, ele está falando de mais ou menos 30 ou 40 quilos de farinha. Eu fiz uma conta rápida aqui, um pão francês, só para você ter uma noção, pesa mais ou menos 50 gramas. Então, 30, 40 quilos, daria para fazer aí uns 600 ou 800 pães franceses. Para você ter uma noção do que é isso aqui. Pouquinho fermento, uma grande massa. A ideia da parábola é que a palavra de Deus e o reino encham toda a terra. Toda a terra. Não haverá nenhum lugar onde o reino de Deus não vai atingir. Não haverá nenhum lugar onde Deus não irá reinar soberanamente. Aí sim o reino será grandioso e glorioso. Homens de todas as raças, tribos, línguas e nações. E toda a terra será envolvida nesse reino. Quando? Quando Cristo voltar. Novos céus, nova terra. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele reinará no nosso meio, irá tabernacular conosco e viveremos diante dele para sempre. Vemos ainda o reino de Deus pequeno, vemos ainda as lutas, as dificuldades, as oposições, as perseguições, mas seguimos confiantes, porque um dia veremos aves de todo o mundo aninhados debaixo dos seus ramos, a massa toda levedada em toda a terra. O reino de Deus, o nosso rei, Jesus, reinará sobre tudo e sobre todos. E o seu reino, então, que hoje ainda é humilde, pequeno, que ainda passa por lutas e provações, glorioso e grandioso. Fique firme, meu irmão. Fique firme, minha irmã. Continue caminhando no Senhor, porque um dia o veremos assim. Até lá, confiemos nele, vivamos pela fé. Em nome de Cristo Jesus. Amém.